irmãos e irmãs, assim, tantas necessidades, né, que a gente tem, a gente orou, e a gente com o coração apertado, né, pessoas com familiares internados, é uma coisa muito que toca a gente, assim, né, e pessoas enlutadas, né, muitas dores, além das nossas próprias questões que a gente nem sempre abre, assim, o coração, né, mas que estamos todos marcados pelas dores da vida, assim, né. Viver é muito perigoso, eu sempre digo isso aqui, lembrando a expressão do Guimarães Rosa, né? Mas viver também essa beleza exuberante, assim, a alegria de estar com as pessoas, de reencontrar, de abraçar, né? Ontem lá no funeral dessa amiga que falei, assim, aquilo que já é óbvio, né? As pessoas que não se vê há tanto tempo se encontram e se abraçam, como é que a morte também produz tanta vida, né? Reencontros, restauro de relações, inclusive familiares, assim, que o morto é capaz de produzir encontros muito fortes, é impressionante isso, né? Aqui a gente está em torno da vida, né? Da vida que é Deus, da vida que nos abraça, da vida que nos acolhe, da vida que nos trata como filhos e filhos. Assim é Deus, como nós cantamos nessa celebração. Algumas canções que eu nem conhecia tão bem, Paulo, e você e Fabíola fizeram tão bem, né? Com as canções também que nos trouxeram. E a gente é alentado, né, por essas reflexões. O primeiro cântico que nós cantamos, até se Mariana depois, Mariana de Lindo, né, irmã de Bia, né, Mariana Santos, né. Mariana ia reclamar comigo que eu indiquei essa canção, ela sabe por quê, Mariana é toda cuidadosa com as questões. E por que eu escolhi essa canção? A segunda estrofe da canção, eu acho estranha a letra, né, negócio de trovão. Na poesia cabe tudo, né? Na poesia tudo cabe, tudo fica bonito na poesia. Mas na primeira parte da canção eu acho bonito que diz que Deus está acima das religiões, assim. Então essa frase me tocou e por isso ela tem a ver também com a fala dessa manhã. Dizer que eu preparei sermão com muito cuidado e com algum sofrimento. E não é fácil, eu sei um pouco quem vocês são, os que já são da comunidade, também conheço um pouco da alma humana, porque também estou estudioso dessas questões. Vivo nesse tempo com vocês. Eu sei que a gente aqui tem preocupações muito distintas. E a gente vai à igreja para celebrar Deus, para encontrar as pessoas, para ouvir uma palavra. Nem sempre a palavra que a gente ouve é aquela que a gente gostaria. Aqui na igreja, a gente, como tem uma diversidade de pregadoras e pregadores, assim, a gente ouve palavras muito diferentes, na tentativa de acolher essas diferenças. Domingo passado, por exemplo, na liturgia conduzida aí por Selma, Fernanda, aquela alegria das crianças, aquele dia dos pais, com pais falando coisas muito profundas aqui. Uma pregação da Selma sobre o pai de Jesus, o José, e toda a liturgia com uma beleza que abençoou muito a gente. Isso foi muito comentado durante a semana, da semana passada. Na semana anterior, o Paulo Henrique prega um sermão profundamente pastoral, né? Cuidadoso da gente, desse Deus que cuida da gente com tanta ternura, que nós temos preocupações tão profundas que nem sempre revelamos, às vezes nem para o nosso companheiro, companheira, cônjuge, amigo, nem sempre revelamos assim, né? E às vezes até com terapeutas que fazem com certo cuidado, né? E Paulo trouxe um sermão a partir do texto de Jesus, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Então, para dizer que a gente aqui na igreja procura com esse cuidado pastoral atender as demandas. Mas hoje é um sermão que talvez é bem diferente de tudo isso. Eu queria que vocês tivessem misericórdia comigo para ouvir, sim. E não é que eu estou pedindo que você não possa criticar, por favor, assim, mas tem misericórdia porque eu preparei isso com cuidado, com carinho. Falei um pouco com colegiado, assim, porque é um tema que precisamos tratar. A gente é desse tempo e eu acho que é um tema difícil porque eu sou evangélico, porque minha família é evangélica, porque meus avós eram evangélicos. Então eu sou como vocês, então eu sei do que eu estou falando, eu sei da gente com quem eu vivo. Eu conheço vocês, assim. Eu sei dessa gramática, por isso esse cuidado de tratar essas questões. Eu espero que você, mesmo que você possa dizer, isso não tem nada a ver comigo, e espero que não tenha nada a ver, né?
Mas estando nessa cultura brasileira, nós estamos profundamente marcados por essas dimensões. Tá louco, chato essa introdução, né? A pessoa está pedindo muita desculpa, né? Mas assim, é para dizer desse cuidado pastoral, pedindo a Deus que nos ajude, né? Que eu quero convidá-los à leitura de Lucas, capítulo 9, 51 a 56. Depois você pode dizer, não é nada demais, mas não é nada demais. Assim, é só esse cuidado que a gente ir tratando dessas questões. Assim. Porque de outras diferenças, já tratamos aqui muito bem, né? Sempre lembro, com muita gratidão a Deus, o período que estudamos aquele difícil texto dos Romanos de violência contra determinados grupos com sua diversidade sexual. Foi um tempo de muito estudo. E Paulinho fez um estudo profundo, demorado conosco aqui na igreja, além de outras vezes que já falamos disso aqui. Mas aquilo foi fundamental na construção dessa comunidade. Lembra disso, 2019, né? Então, a gente precisa fazer de novo, né, Luciana? Então, para dizer que a gente está construindo essa comunidade, a gente está num processo de organização, institucional, inclusive, por isso que a gente está tratando desses temas, para a gente ser uma igreja evangélica de Jesus para esse tempo também. Então, Lucas 9, 51 a 56, alguém pode ler para mim o texto? Já estou com a garganta seca, então assim, só para... Alguém pode ler? Versão da Bíblia é um problema. Esse texto que acabamos de ler, ele falava de pecadores. Esse texto, essa expressão não está nos originais, nem no original. Como é que alguém traduz isso como pecadores? Assim, uma violência com a gente. Assim. Todos somos pecadores. Porque ali o texto bota uns como bons e os pecadores assim. Os pecadores chamam para comer em casa, os outros não. Assim, quem é que é bom nesse negócio assim? Em nenhuma versão da língua grega tem aquela palavra lá, pecador. Mas aí veja como é que as traduções falam para botar alguém lá do bom e lá do ruim. Porque a gente diz que todo mundo é pecador, entende assim? É outra expressão que está lá, né? Então, ler a Bíblia é sempre um problema, porque a gente não sabe como é que a gente vai ler assim. Mas vamos à leitura de Lucas 9, 51 a 56. Alguém pode ler para a gente, por favor? Então se completaram os dias para que fosse elevado ao céu, ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes foram e entraram no povoado dos samaritanos para lhe preparar pousada. Mas os samaritanos não receberam, pois viajavam para Jerusalém. Quando viram isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os. Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E foram para todo o povoado. Muito bem, obrigado, Cláudio. Vamos orar. Deus, nosso Pai, agradecemos teu favor de nos alcançar por misericórdia, graça, ternura, salvação. E te louvamos por este encontro, por tanta gente que aqui está, gente da nossa comunidade, gente que chega para nos visitar. Como é bom receber pessoas que vêm nos visitar. E a gente te louva por isso. Que esse encontro seja mais do que uma visita, seja um encontro de afeto, de amor, de humanidade, de irmandade, de comunhão. Rogamos-te por Jesus, que habita em nós e entre nós. Teu Espírito que nos acolhe e abençoe tanta gente que não está, que também precisa dessa misericórdia, desse acolhimento, desse afeto. Sejamos nós também expressões do teu amor para alcançar essas pessoas. Às vezes um próximo que tem uma identidade que nós nem sempre concebemos, mas que as lentes da tua graça possam nos fazer ver as pessoas com o mesmo amor misericordioso, como lemos ainda há pouco, como o Senhor olha e abraça cada um de nós. Muito te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos então direto ao texto bíblico, né? E nessa busca pelo texto do Evangelho, encontrar assim reflexões e embasamento para essa nossa conversa aqui, né? E uma pergunta que queria começar para a gente pensar é a seguinte: por que crenças religiosas geram tanta desconfiança, divisão
mesmo ódio e violência entre nós, os seres humanos. Por que outras crenças religiosas geram tanta divisão, tanto ódio, violência e morte mesmo entre nós, os seres humanos? Comentamos outro dia aqui e volto a isso outra vez mais. É tão forte isso. Nosso país tem uma colonização portuguesa de tradição católica, né, ibérica, que a gente conhece bem, nem os mortos eram considerados iguais assim. Por isso o princípio do Rousseau, que está na Constituição Federal e nas constituições burguesas de todo o mundo ocidental, que todos são iguais perante a lei. Isso é um princípio da tradição iluminista francesa, que foi assimilada pelas constituições do mundo moderno, assim, e a do Brasil, inclusive. Então, Jean-Jacques Rousseau, né, da mesma tradição também de Voltaire, esses pensadores do mundo ocidental, que formam a gente também, e falar disso é sempre um problema hoje, que parece que está sendo colonialista, não decolonial, né, porque está sendo autores de fora, né, assim, estranho. Mas para dizer de que a gente é influenciado por uma cultura que é humana e que nos ajuda a pensar a igualdade entre as pessoas, essa igualdade jurídica. Por que isso é dito desse jeito? Porque nem os mortos eram considerados iguais assim. Na cidade do Rio de Janeiro, você tem um cemitério aqui do lado, ali da cidade do samba hoje, como a gente chama assim, que é o cemitério dos ingleses. Porque os protestantes que aqui vieram depois da chegada da família real, aqueles ingleses que trouxeram a família real e fizeram a garantia, vocês sabem disso, né? Então essa gente, quando morria, que era protestante, não podia ser sepultado. Nem aqui no Patumbi, nem no Caju, são cemitérios administrados pela Igreja Católica. Outrora eram nos próprios templos, ou na mediação dos próprios templos, ou nos cemitérios que eram das irmandades da Igreja Católica. Você sabe que judeus também não podiam ser sepultados assim. Então você vai e passa do Caju, mesmo na ponte, você vai lá em São João de Meriti, você vê um cemitério de judeus, que é aquele cemitério que tem uma lápide somente, sem nenhum tipo de... Não tem uma cruz, não tem uma Bíblia, não tem nenhum tipo de identificação dessa forma. Por que não podiam ser sepultados em cemitérios católicos também? Veja, nem os mortos, veja como é que os humanos estão assim. Como é que você pode ser? Como é que não pode ser sepultado num cemitério que todo mundo já morreu? Não, não pode. Então, religião cria isso, entende? Esse tipo de divisão, esse tipo de classificação. E no Brasil todo você tem cemitério chamado dos ingleses, que é um eufemismo para o cemitério dos protestantes, porque não poderiam ser sepultados no cemitério da tradição cultural religiosa brasileira, oficial pela tradição católica. Então, como religiões, todas que dizem querer a paz e amar o próximo, produzem esse tipo de segmentação, separação e mesmo violência, né? Conflitos, né, etc. Você tem uma literatura vasta que trata dessas questões. Vamos ao texto, né? Versículo 51. Quando se completavam os dias para que fosse elevado ao céu, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Jerusalém não é um nome assim de uma cidade qualquer. Não é como dizer que eu vou para São Gonçalo, Júnior, assim. Não é isso. Assim. Jerusalém é uma cidade marcada, não sei aqui quem já foi a Jerusalém, eu não fui, mas a gente conhece bem, uma cidade marcada por confluência de muitas religiões e de religiões da humanidade. Religiões da humanidade. Você tem ali as ruínas do templo da tradição judaica, que é uma tradição antiga, fortíssima. Você tem lá aquele templo, aquela cúpula dourada, que é um templo muçulmano, que é também um grego dessa religião, ali no Oriente Médio, assim. Você tem a igreja do Santo Sepulcro e também a igreja da Natividade, onde Jesus teria tanto morrido, quanto teria sido também o local onde ele teria sido sepultado. Então você tem aí, para começar, numa cidade, 3 grandes expressões religiosas muito importantes. A tradição judaica, a tradição cristã e a tradição islâmica também. Sem falar de outras, muitas tradições religiosas
na cidade de Jerusalém. Então, Jerusalém, assim, vou para Jerusalém, vou fazer uma viagem para Berlim, vou fazer uma viagem para Nova York. Não é a mesma coisa, porque Jerusalém é uma cidade marcada por uma identidade religiosa. Hoje, para a gente, isso é muito diverso, mas naquele contexto, quando dizia, ele vai para Jerusalém, a coisa mais importante de Jerusalém é o templo. Jerusalém identifica uma identidade religiosa. Uma identidade religiosa do povo judeu, que tinha no templo a centralidade. Vocês sabem que o templo jamais foi reconstruído. Não é que os judeus não têm jeito para construir. Não é isso. Obviamente não é isso. Não há possibilidade. Porque somente o Messias poderá refazer isso. Então, não há possibilidade de reconstruir o templo. Mas aquelas ruínas em que você deposita ali os seus pedidos no espaço dos muros, do Muro das Lamentações, ele diz de uma expressão religiosa marcadamente forte, assim, e de uma força que ultrapassa racionalidades. Então, o texto diz, Jesus vai para Jerusalém. E a gente conhece o contexto imediato, ele está resoluto de que ele vai para Jerusalém para morrer. Porque é o processo final da sua própria existência. Ele não se exime disso. Mas a palavra aqui, ao dizer que vai para Jerusalém, vai para o centro do espaço da sua própria religiosidade. E o 52, versículo diz, e Jesus enviou mensageiros à sua frente. Estes foram e entraram num povoado de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas os samaritanos não o receberam, pois viajava para onde? Para Jerusalém. Esse aqui é o problema. Você lê o texto assim, sem saber do imediato contexto, assim, não está viajando só. O problema é que você vai para Jerusalém. Porque sabe de uma coisa? Quem até está fazendo o sentido contrário, é quase que assim. É como se você, quando volta de Niterói, nem paga pedágio, entende? Assim, o negócio é também vai para Niterói. Você paga pedágio para ir, mas voltar você passa tranquilo. Quando voltava, não quer nem saber de onde vem, porque pode vir ou não, porque o caminho, o destino não é para Jerusalém. Agora o problema é para quem vai para Jerusalém. Eu sei quem você é, eu sei qual é a sua religião, eu sei quem você crê. E ao saber quem você é, você está dizendo quem eu sou. Eu não sou como você. Nós somos diferentes. E aí você tem um problema de divisão. Um problema de segmentação. Um problema de preconceito. Ou numa linguagem nossa, de intolerância. Como se leu aqui no começo também da celebração. Jesus, portanto, vai para Jerusalém. Interessante, vejam vocês, samaritanos são aparentados dos judeus, mas não são judeus. O livro dos Reis já faz registro assim, desse povo, ainda lá no período quando o reino estava ainda já dividido, o reino do norte e o reino do sul. Já faz referência a esse povo. Mas a questão é que esse povo que ali habita, ele é miscigenado com judeus, que também ali estavam, mas com antigos babilônios e outros povos que, portanto, habitavam aquela região. Tem quando registro no livro dos Reis sobre isso. Então, o judeu sabia que era um povo miscigenado, não só etnicamente, também religiosamente. Tinha alguma coisa da tradição religiosa judaica, mas não era judeu. Fazia rituais diferenciados. E, veja, os judeus, inclusive, faziam acusações de que também produziam um certo sacrifício com porcos, o que era uma violência enorme para a tradição judaica. Fazer um sacrifício com porco, né? Então, é dessas coisas que a gente está falando. Então, essa religião sincretizada, miscigenada desse povo, que erigiram um templo em Gerezim, no Monte Gerezim, na Samaria. Isso era para os judeus um absurdo inaceitável. E aí, quem viajava, especialmente que vai para Jerusalém, os samaritanos, não os samaritanos, mas alguns samaritanos, como acontece em qualquer sociedade, aproveitavam para quê? Para assaltar quem ia para Jerusalém, para agir com violência, para bater muitas vezes. Porque óleo fica ali, óleo religioso inclusive, e aí você encontra uma razão para você extravasar esse tipo de dimensão. Então, a relação entre judeus e samaritanos era bastante complicada. Assim. E a gente sabe disso. Não há hospitalidade
Porque essa ideia de hospitalidade com peregrinos é antiga na história da humanidade, mas ali naquele contexto não havia, antes pelo contrário. E aí os judeus se recusavam também a receber e a tratar os samaritanos em Jerusalém, e portanto iam fazer um tipo de compra, alguma coisa dessa natureza. E havia uma certa acusação de que samaritanos haviam inclusive profanado o templo de Jerusalém em algum contexto, pegando ossos de mortos e jogado na região do templo, que era um absurdo, entende? Assim, você está profanando um espaço sagrado. Então, isso está no Flávio José, isso está na tradição de pensadores antigos de dizer desse conflito que era forte entre judeus e samaritanos. É interessante notar, irmãos e irmãs, que no Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho da Bíblia, não há uma única menção nem a Samaria, nem aos samaritanos. Isso não é por acaso. Como se Jesus jamais tivesse tido qualquer tipo de relação com essa gente. E o Evangelho de Mateus só tem um registro. E quando fala de samaritano em relação a judeu, é sempre o inimigo, é o outro. É esse outro que eu não quero ter contato. E no Evangelho de Mateus, há um único registro. E Mateus é um judeu, vocês sabem disso, né? Um judeu encorpado, assim. Só há um registro. E eu queria que aprendesse para a gente, que é um versículo significativo. Mateus 10, versículo 5. Assim. Como é que diz o texto aí, por favor? Alguém pode ler em voz alta para a gente? Mateus 10, 5. Jesus enviou esses 12 e ordenou-lhes: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos. Não é Jesus de um negócio desse assim. Vamos combinar assim. O que está acontecendo assim? Como é que ele diz isso? Está mandando os 12 irem fazer missão, porque esse é o contexto, a expressão disso. Só tem duas coisinhas. Nem vão aos gentios e nem entrem nas cidades de samaritanos. Porque Jesus cresceu em Galileia e em Nazaré, com uma família judia, e ele já foi aprendendo os códigos, entende assim? Você sabe com quem deve e com quem não deve falar. Aprendeu os códigos da religião. E no começo do seu ministério, ele está com esses códigos da religião. É o mesmo código que ele usa com a mulher sendo feliz. Olha, não é para você. Dá licença, não adianta berrar e gritar, não é para você. E já falamos disso aqui, em outras expressões, que o próprio Jesus, que é também humano, como diz no concílio, que ele é tanto humano quanto... Mas humano que era, judeu que era, formado por essa tradição, já tinha sermões com esse outro povo que aprendeu. Porque foi educado também assim. Mas esse próprio Jesus vai humanamente mudar profundamente essas concepções em relação a essas pessoas. Porque já no Evangelho de Lucas diz diferente. E no Evangelho de João vai dizer diferente. Inclusive tem altos papos com pessoas samaritanas e com a mulher, inclusive. Que você tem dois problemas. É falar com o samaritano e é falar com uma mulher que é samaritana. É mais do que falar com o samaritano. Então, ele vai se abrindo também. Isso para a gente aqui na igreja já discutimos essas questões de outro tempo, tudo bem, né? Então vejamos. Mas é estranho dizer, não entre lá, porque o que ele aprendeu foi isso. Irmãos e irmãs, nós todos aqui nessa sala de tradição evangélica, os que somos, aprendemos os códigos em relação a outras religiões desse país. Nós que somos essa minoria e já fomos muito mais minoria, crescemos num ambiente profundamente, por exemplo, anticatólico. Profundamente anticatólico. O inimigo é o católico, entende assim? Ele não serve a Deus. Ele está perdido. Isso, todos nós ouvimos isso, tá certo assim? Essa gente não serve. Essa gente não presta. Essa gente não é de Deus. Essa gente é idólatra. Essa gente sacrifica, para usar a linguagem do judeu samaritano, eles sacrificam porcos, eles servem a coisas estranhas. Isso nós todos aprendemos. Nunca conseguimos encontrar o ponto da conexão. Que eles clamavam a Deus, que é o mesmo, que só tem um Deus, falavam de Jesus, falavam do Espírito Santo, não, isso nada basta. Eu vou pegar o ponto da diferença. Eu quero falar do ponto da divisão. Todos fomos educados assim. Eles adoram imagens, assim. É isso. Então, vejam,
nós somos educados, criados assim, também. Jesus também não foi, né? E aí, o texto diz, na sequência, né? Foi para Jerusalém, não descer. O versículo 54 diz assim: quando viram isso, os discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para nos consumir? Já que eles não vão nos receber, a gente então pede para Deus consumir essa gente, matar, destruir. Irmãos e irmãs, assim, é uma coisa interessante que Tiago e João, veja João, que depois é o sujeito que vai falar muito de amor, né? Mas esse sujeito que está falando de violência, muita violência. O que está na cabeça desse pessoal? O que está na cabeça desse pessoal é o que está lá em 2 Reis 1, 9 e 10, assim. Porque essa gente é de tradição judaica. Alguém pode ler para a gente o 2 Reis 1, 9 e 10? 2 versículos. Por que o Tiago, que é irmão do Senhor, possivelmente, com o João, que depois é conhecido como apóstolo do amor, vai dizer isso? Né? O que está na cabeça dessa gente de fogo do céu para queimar, para destruir? Quem não quis receber o samaritano a Jesus que ia passar pelos seus termos a fim de chegar até Jerusalém? Então, 2 Reis 1, 9 e 10, por favor. Em seguida, mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: Homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao oficial: Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu o fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Rafael, e a história continua. Vai ter muito fogo nessa leitura, assim, é impressionante. Né? Vai queimando, é um negócio queima. Vem o evangelho diz, queima, já veio o evangelho diz, queima, é isso assim. É um negócio de queimar. Porque tinha acontecido com Elias, eu lembro da tradição, estou pedindo para destruir aqui e agora. Agora, irmãos e irmãs, tem mais uma coisa. Esse Tiago e esse João, lá em Marcos 3,17, também quando ele identifica os 12, esse Tiago e João, você pode abrir e pode ver. Tiago, Marcos 3,17. Em Marcos 3,17, Tiago e João são identificados como o quê? Como está dito aí no texto, por favor? Tem um epíteto, tem uma identificação dada para eles dois assim, né? Que é os únicos que tem essa identificação. Quais são? Filho do trovão. Os estudiosos dizem, é por causa dessa manifestação deles aqui que ficaram conhecidos como filho do trovão. Gente que está pedindo fogo para destruir, entende assim? Porque não há referência a qualquer um outro discípulo dessa forma, só os dois. Porque nesse dia foi muito significativa essa ação deles. Manda fogo do céu para queimar esse pessoal. Filho do trovão. Os esquentadinhos, entende assim? Assim, então, com uma brasa para queimar. Queima. Agora, vejam só. O Jesus que havia dito lá em Marcos, ou melhor, que havia dito que em Marcos, né, que não era para entrar nas cidades samaritanas, ou melhor, em Mateus, a gente viu, Mateus, né, lembra assim da pouco, nem dos gentios, nem dos samaritanos, diz o seguinte aqui no versículo de número 55. Jesus, porém, voltando-se, repreendeu-os, dizendo: vós não sabeis de que espírito sois. Vocês não sabem o que estão falando. Vocês não sabem que espírito é esse que mobiliza vocês. E quem está dizendo isso é como dizendo, eu sei, entende assim? Vocês não sabem, mas eu sei. Vocês não sabem do que estão falando. Eles achavam que estavam fazendo certo, porque era assim que já tinha acontecido, então tudo bem. Era assim que tratavam os estrangeiros. Tem muitos textos do Antigo Testamento que era assim que se tratava o estrangeiro, não é só o estrangeiro etnicamente, é o estrangeiro de outra religião. Esse é que é o ponto. E usava o nome de Deus para matar, como aconteceu tantas vezes no Antigo Testamento. Jesus, portanto, faz uma interlocução, uma intervenção forte e radical. Repreende, para com isso, vocês não sabem que espírito sois. Vocês não sabem o que estão falando, assim, e ele diz isso com autoridade.
É como se dissesse, o Espírito que vocês falam é o mesmo Espírito que depois ele vai dizer lá para o Pedro, para trás de mim, Satanás. É o mesmo Espírito que ele diz para os apóstolos reunidos, um de vós é o diabo. É esse Espírito que ele está dizendo. Vocês são da divisão. Vocês são da violência. Vocês são do mal. E acham que fazem isso em nome de Deus. Vocês não sabem que Espírito vocês são. Olha que coisa forte essa. E essa repreensão não é um detalhe. É uma repreensão forte para aqueles discípulos de Jesus. Uma repreensão forte para aqueles discípulos de Jesus. Irmãos e irmãs, uma longa história bíblica, portanto, nessa tradição de violência com outros grupos, com esse diferente na tradição bíblica. E só para lembrar de imediato aqui para todos e todos nós, assim, né, o texto dos Atos dos Apóstolos, né? Ou seja, a morte de Estevão. A morte de Estevão, no capítulo 6, é um dos textos mais amplos dos Atos. É uma história longa que cansa de ler, tá certo? Por que essa história é tão narrada por Lucas com essa extensão e contando os detalhes dessa história? Tudo para dizer no final do capítulo 6 o quê? Que Paulo consentia, e Saulo consentia com essa morte. Está com as mãos sujas de sangue por essa morte. Agora veja, Saulo não é alcançado pelo jurídico do seu tempo porque consentiu na morte do Estevão. Não é. Porque ele estava dado como tal. Matou o inimigo, matou um infiel, pode matar. E tudo bem. Agora veja, essa figura, Saulo é um homem ilustrado, é um homem que tem uma cidadania romana, com formação elevada, um homem que conhecia a lei com uma profundidade e se conhece ao próprio Deus. E esse homem, em nome da sua religiosidade, mata uma pessoa, judeu como ele também, porque não acreditava da forma como ele acreditava. Irmãos, como é que religião pode levar alguém para isso, entende? Assim? Em nome de Deus, assim. Estevão, portanto, é assassinado dessa forma, assim. Todos nós aqui que crescemos na igreja, todos nós ouvimos, e quem vai a Roma aí, né? Outro dia, várias pessoas aí, pessoas que vão a Roma, né? Vão lá no Coliseu. O Coliseu é um registro do tempos antigos, que está até hoje entre nós, e das muitas ações, inclusive esportes que havia lá no Coliseu, uma das ações que mobilizavam a cidade eterna era cristãos serem jogados e os leões faziam a festa, né? Com cristãos jogados às garras dos leões na Roma Antiga. Isso é contado para a gente com muita dor. Assim, como pode alguém fazer isso com pessoas assim? Da nossa fé, da nossa crença, da nossa identidade religiosa. Então, isso, agora em agosto, né, de 24, a gente vai lembra os 451 anos da noite de São Bartolomeu. O que é a noite de São Bartolomeu? Quem pode dizer em uma palavra, o que é a noite de São Bartolomeu nos arredores de Paris? Assim? O que aconteceu na noite de São Bartolomeu, em Paris? Os huguenotes são mortos. Os huguenotes são os protestantes que se tornaram protestantes, obviamente não no território francês, que são franceses, que são protestantes. Os huguenotes são assassinados porque os católicos fizeram uma ação organizada, fizeram uma festa da selva que ninguém descobriu. Sabe a festa da selva? Ninguém sabia. Fizeram uma festa da selva e mataram de 5 a 30 mil pessoas em Paris, em redor de Paris. Você imagina o que é isso, assim, a carnificina? Agora, de um lado, são católicos, cristãos católicos, matando cristãos protestantes. E todos franceses. Etnia é menos importante do que religião. Estão percebendo? A religião foi mais decisiva para matar do que a sua identidade nacional. Do que a identidade nacional. Não bastava ser francês, mataram. E aqui para trazer essa história, vem aqui para a Baía da Guanabara. Quando você pega um voo de Santos Dumont, você está ali no castelo, você vê a ilha de Vilegainon, tá certo? Que hoje não é mais ilha porque está ligado no continente lá com uma ponte. A gente chama a ilha de Vilegainon. Vilegainon é o almirante francês que, na tentativa de controlar um pedaço do Brasil como os franceses queriam,
ali se estabeleceram. E em 1557, assim, você sabe que na Europa, nas guerras religiosas, o rei virava protestante, a nação toda vira protestante, porque o rei é o Estado. Então não é uma adesão voluntária, é uma adesão política estatal. Você sabe, quando um príncipe, por volta do ano 1000, se converteu na antiga Rússia, então o país virou cristão. Porque assim, basta que o governante seja, para todo mundo ser cristão. Todo mundo sabe das guerras religiosas, inclusive na Inglaterra. Se o rei era cristão, a nação é evangélica, ser protestante. Se é católico, vira católico. Então, era assim que o mundo era. Não era por uma adesão voluntária, né? Era por uma identificação estatal política. Para dizer isso, de que durante a colonização aqui feita pelos franceses, o rei mudou várias vezes lá na Inglaterra, lá em França. Ou era católico ou era protestante. Quando o Legaillon chega aqui, o rei era protestante. Então, os protestantes são franceses, são protestantes. E eles tinham uma condição de fé e faziam um rito da ceia do rito protestante aqui. Isso em 1556. Em 1557 eles são assassinados. Por quê? O rei voltou a ser católico lá na França e todo mundo tem que voltar a ser católico. E aí o Legaillon volta a ser católico também. E existe todo mundo volta a ser católico, mas os caras não quiserem voltar a ser católicos. E os 5 são estrangulados, assassinados e são jogados na Baía da Guanabara. Franceses como Legaillon. Mas a sua fé, que agora virou protestante, não volta a ser católica, não há como você tolerar. E essas pessoas são assassinadas. Há um monumento na Ilha de Legaillon em homenagem a essas pessoas protestantes assassinadas em 1557. É chamado o Massacre da Guanabara. Está lá no Google, todo mundo pode acessar. Além da história, que é bastante conhecida, tristemente conhecida. Esse é um caso que a gente chama de o primeiro caso clássico de violência por intolerância, que é uma expressão moderna, religiosa em nosso país. Todos nós aqui ouvimos falar da tradição católica que perseguiu tanta gente, como aconteceu nesse país por tanta gente, por tantas vezes. Agora, irmãos e irmãs, nenhuma religião no nosso país sofreu tanta violência como uma religião que é extremamente diminuta em relação à quantidade dos seus adeptos. Enquanto preparava esse sermão, esses dias, que tivemos já 15 dias orando e pensando de como tratar isso aqui na comunidade, na quinta-feira é assassinada em Simões Filho, na região de Salvador, na Bahia, Bernadette Pacífico, e tem muitas camadas na história dessa mulher. Todo mundo deve ter visto a grande imprensa. Uma mulher negra, quilombola, preta e de candomblé. Imagina uma história. Esse não chamava atenção para isso quando a gente falava disso antes. Você imagina as histórias de violência que essa mulher deve ter sofrido a vida toda. Porque mulher, num país que a gente sabe como é que as mulheres são tratadas, porque quilombola, porque preta, porque de religião africana, porque empobrecida, e essa mulher é assassinada com um tiro na cara, dentro do seu terreiro, em Simões Filho, na quinta-feira, num país que tem um governo central, que ainda está na Bahia, dito democrático, e essa violência aconteceu. O Estado não foi capaz de inibir. Mas tem uma coisa a mais. A mãe Bernadette esteve há poucos dias com Rosa dele pedindo que eu preciso de proteção. Sabe por quê? Porque o filho dela foi assassinado há 7 anos na luta quilombola também. E a luta dela por justiça. Então, ela é assassinada, além de já ter o seu próprio filho assassinado. Isso era para esse país se levantar. Isso não pode mais acontecer. Isso não pode mais acontecer. É muita camada de violência, entende assim? Agora, quais são os dados que a gente tem, que a gente aqui trata, muita gente aqui da academia estuda ciência, os dados que a gente tem nesse país reiteradamente. Os dados dizem que 100, que é pesquisa feita séria em todo o tempo. É que o maior grupo que sofre violência religiosa nesse país são as pessoas de religião africana, de Umbanda e Candomblé especialmente. Agora,
quem é que mais produz a violência contra essas pessoas? A nossa religião. Isso é pra gente, assim, ficar arrasado com um troço como esse. Então, essa história é com a gente. Porque nós todo o tempo ouvimos na igreja isso. Isso está no nosso código. Isso está na nossa linguagem. Os evangélicos são o segundo grupo a sofrer violência, mas assim, é numa escala de 100, você passa para 1, entende assim? Também sofre violência. Mas assim, não se compara a proporção. Entende o que a gente está dizendo? A nossa religião, mais do que fazer intolerância, ela mata pessoas. Eu não estou fazendo uma relação direta de que nós assassinamos, que não é isso. Mãe Bernadette fala, não é isso. Estou dizendo que em muitos casos, vocês já acompanharam pessoas de nossa religião adentram templos africanos, quebram seus espaços, arrebentam com pessoas, só que isso não acontecia, meus irmãos, não acontecia. Sabe quando isso começa a acontecer? No começo dos anos 80. Porque uma igreja que todos conhecemos, como ele escreve um livro, o seu pastor, chamado bispo hoje, escreve chamado Caboclos, Guias e Orixás. Orixás, Caboclos e Guias, obrigado, Paulo. E esse livro, ele tem uma força de penetração no mundo evangélico impressionante. E pessoas da religião africana fazendo seus ritos, evangélicos faziam roda para constranger, entende? Assim, para inibir, para provocar, para violentar essas pessoas. Que eu dizia ontem, assim, imaginemos nós, se um pastor de uma igreja nossa é assassinado com um tiro no rosto, no seu espaço religioso, o que esse país teria virado essa semana, entende assim? Imagina isso assim. Então isso é com a gente. Assim, e isso dói na gente profundamente. Isso incomoda a gente profundamente. Hans King, né, teólogo católico, morto já há algum tempo, escreve um livro, e eu queria trazer os vários livros aqui para mostrar para vocês, e queria recomendar esse livro do Hans King. Hans King é um assessor do Conselho Vaticano II, uma figura respeitada, alguém também das ciências. Ele tem um livro chamado Religiões do Mundo, e ele diz o seguinte, ele faz um panorama muito interessante, antropológico e social das religiões do mundo. Ele diz, não haverá paz entre as nações enquanto não houver paz entre as religiões. Então, o conflito das nações, ele tem um transfundo que é religioso, entende? Nós todos aqui, nessa sala, talvez as crianças e adolescentes talvez não tenham essa, mas nós, mais adultos, sabemos. O nosso país cristão do norte do nosso continente invadiu o Iraque com um argumento central, qual era? Lá tem arma química, ele precisa ser invadido e precisa ser morto. E mataram pessoas lá. Vocês sabem, nenhuma arma química foi encontrada assim, porque não havia. Não havia nem comida para todo mundo, que arma química, então é um negócio muito complicado de fazer. Assim. Mas você encontra. Agora, sabe o que é isso, irmãos? O maior contingente dos Estados Unidos que apoia esse tipo de manifestação é no grupo religioso evangélico. Falava nessa semana com o pastor Manfred Brelet, que já pregou em nossa igreja na época da pandemia. Manfred está com 85 anos, uma referência pastoral no Brasil, pastor de uma igreja batista lá no Recife, em suma. Dirigiu a visão mundial aqui, e ele mora lá já há muitos anos, a família está toda lá. E dizer, Cleni, o que mais me dói aqui é que o apoio dos evangélicos às políticas mais violentas do país não muda. Pode acontecer o que acontecer, não muda. Não muda. Então, assim, dói na gente, sabe? Nós somos uma tradição religiosa que tem produzido violência no mundo, em nome da nossa fé. E do nosso país, inclusive. Então, os dados disso que sentido que é do grupo que nós somos parte, como população evangélica. Agora, irmãos, nós evangélicos, dados do IBGE vão sair aí. Eu vou já terminar, para não cansar tão mais vocês, mas assim, os dados do IBGE que estão para sair, eles vão reiterar o que a gente um pouco, mais ou menos, já sabe por pesquisas antecipatórias, assim, mais de amostragem, né? Os evangélicos continuam crescendo, uma proporção impressionante. A gente vai certamente chegar a uns 30% da população, é muita gente. Agora, o povo de religião africana, juntando com banda, candomblé, jurema, tambor-de-mina, grupos pequenos, não chega a 1% da população. Como é que 1% pode causar tanto mal-estar? Ontem teve marcha para Jesus aqui na cidade do Rio de Janeiro. Há
um pouco mais de um mês, ou menos de um mês, teve a Marcha para Jesus em São Paulo. É um evento nacional que junta milhões de pessoas e financiado com dinheiro público, vocês sabem disso, com impostos que a gente paga. E até os que não são da nossa religião pagam, e o dinheiro também é usado, que é um evento pago também com dinheiro público. E aí teve em São Paulo, há 15 dias, a Marcha para Exu na Paulista. Reuniu 100 pessoas. Foi o suficiente para uma gritaria no mundo evangélico. 100 pessoas fazem uma marcha para Exu e você tem um frisson irritante no mundo evangélico. Estão provocando a gente. Como é que 1% da população pode ter capacidade de incomodar? Porque não é só número, não. É o poder político que os evangélicos têm e os cristãos nesse país. O que é chamado hoje mais do que intolerância, racismo religioso. Porque o que está por detrás disso não é questão religiosa somente, entende? Porque nesse país tem muito budista, tem muito judeu, tem muito muçulmano, tem outras religiões. Isso não incomoda a gente. Isso não incomoda a gente. Tem uma questão de racismo. E todos nós, nessa sala aqui, somos racistas, porque vivemos uma sociedade profundamente racista. O racismo é uma luta de todo dia, porque nós fomos educados assim. Está na sua memória. Aquilo que é um livro publicado como pesquisador, inclusive do Mackenzie, que é uma universidade presbiteriana, e ele produz um texto importante, acadêmico, falando chamado racismo recreativo, que são as piadas que nós contamos, que nós ouvimos, entende isso? Que todos ouvimos nossos pais e avós falar, e a gente ria, e a gente entende a gramática da piada, o chamado racismo recreativo. Isso tem mais força do que o racismo que se manifesta às vezes de uma outra forma, entende? Assim, cruel, porque é cruel também. Então, ao assumir, a gente vai se penitenciando. O nosso problema com as religiões africanas é mais que seja uma religião. É porque tem uma componente da negritude, do racismo, que estruturou esse país desde sempre. Isso está marcado para a gente. Tarcísio Zilek, né, pastor, também da visão mundial, que foi, ele dizia o seguinte: quanto mais eu dialogo com outras religiões, quanto mais eu arrebento os meus preconceitos, e tanto mais eu fortaleço minha identidade cristã. Então, não é medo, é diálogo. Irmãos, não é uma questão de você ser, é uma questão de direitos, é uma Constituição Federal. Quando nós éramos muito minoria, lutávamos por respeito à liberdade religiosa. Inclusive, a tradição protestante é marcada por esse princípio da defesa da liberdade religiosa. Por quê? Porque nós somos perseguidos, entende isso? Para pegar um detalhe sobre isso. Quando nós éramos perseguidos da tradição protestante radical, congregacionais, menonitas, batistas, perseguidos na Europa, tanto pela igreja católica, quanto pela igreja anglicana, como pela igreja luterana, como pela igreja presbiteriana. Todo mundo perseguia congregacionais, batistas, menonitas. Sabe por quê? Porque essa gente não era como estava muito desamarrada, entende? Não se ligava num príncipe do Estado. As igrejas eram livres. E liberdade é uma coisa que incomoda as pessoas. Porque a tradição protestante da reforma radical, de que somos parte, as igrejas são livres. Nós não estamos ligados ao Estado. Ponto. Não estamos. As igrejas são autônomas. Isso criava um problema para a gestão política do modelo de sociedade que era absolutista, ou pós-absolutista. Então, a gente sofreu perseguição de tal maneira que a tradição batista, que é de 1609, essa que a gente conhece hoje, ela se estabelece na Holanda, porque era perseguida na Inglaterra, na França, na Alemanha, em qualquer lugar. E na Holanda, Samuel foi à Holanda recentemente, né? Samuel não está bem de saúde, Deus abençoe também. Nosso irmão aqui, a Holanda é esse lugar que abraçava a diversidade. E a gente foi socorrido lá dessa tradição da reforma radical. O que quero dizer com isso, irmãos e irmãs? Nossa igreja está nesse processo de construção. Nós todos aqui, servos e servas de Jesus, precisamos aprender a palavra de Jesus que está aqui no texto dos Samaritanos. É preciso intersectar isso que está na nossa mente, que a gente ouviu sempre, dos nossos pais, desse preconceito discriminatório que produz. Eu posso não matar e não mato, mas a minha gramática, a minha presença, meu jeito de ser pode produzir violência e morte para muita gente.
Deus ama a diferença. Deus ama a diferença, todas as diferenças, porque Deus é diferente por natureza. Isso está na narrativa de Gênesis 1. Ele fez a criação diversa e múltipla. Ele viu que tudo era bom. Deus ama a diferença, porque ele fazia, inclusive, a confusão das línguas para ter mais diversidade. É o que está lá no texto que a gente conhece muito bem. Deus é diverso. Como diz Desmond Tutu, nosso irmão anglicano, bispo, né, na cidade do Cabo, Deus não é cristão. O cristão, Jesus é divino, mas Deus não é cristão. Porque Deus se antecede a isso. Por isso que o hino que eu quis cantar com vocês, Deus está acima das religiões, tá bom? Religião é uma coisa que a gente inventou e que divide pessoas. Agora, o evangelho é outra coisa. O evangelho é a religião das crianças, entende? E nós lemos aqui no texto de Lucas que a gente leu aqui, amar os inimigos, ser misericordioso. Isso é o evangelho. A gente está aqui nessa igreja com muita humildade, com muito cuidado, tentando tirar ranços preconceituosos da nossa história, que não é fácil. E dizer como ser cristão e seguir Jesus nesse tempo, com a nossa fé, com a nossa história, com as nossas crenças, sem violência, sem discriminação, sem maldade a quem quer que seja. E defendendo a liberdade religiosa de todo mundo, porque outrora nós precisamos também. E a roda gira, um dia eu posso ficar minoria em relação ao que sou e posso defender outra vez a liberdade religiosa. Direito de me manifestar, de ser cristão. Amar a Deus é amar o próximo. Essa é a grande mensagem do Evangelho, inclusive do Evangelho de João, né? E amar o próximo, como cantou também nosso irmão, é se colocar no lugar dele, né? Se coloque agora como o outro filho de mãe Bernadette, lá em Simões Filho, que tem sua mãe assassinada na quinta-feira, seu irmão bem assassinado há 7 anos, coloque-se na pele desse rapaz, entende assim? Negro, quilombola, candomblessista, e que tem sua mãe morta e seu irmão morto. Se coloque nesse lugar. A gente que tem pele mais clara, a gente tem uma religião profundamente aceita, que é a religião cristã, um poder político muito forte, coloque-se nesse lugar. Jesus está agora no terreiro de Mãe Bernadette, acolhendo aquelas pessoas, porque Deus age assim. Ele abraça e acolhe quem nós recusamos e não damos nem cidadania de humanidade. Não é nem de religião, é de humanidade. É de humanidade. Esse irmão disse assim, vai com essa camisa tão feia, mas é a única branca que eu tinha melhor para mim. E eu vim de branco hoje uma tentativa mínima de colocar um branco das religiões africanas. Esse diálogo mínimo. Não diz nada isso aqui. Um diálogo mínimo de acolhimento. Quando Mãe Beata de Iemonjá morreu, uma figura grande dessa cidade, Mãe Beata de um terreiro importante, lá em Nova Iguaçu, e eu fui no sepultamento dela e encontrei os irmãos da igreja Cacuruçá, que reconhecia o trabalho de Mãe Beata, uma figura importante da cidade, morta já há uns 7 anos. E eu, na minha ignorância ainda, fui com uma camisa que não era branca. Todo mundo de branco, eu lá com a camisa que não era branca. É uma pessoa mal educada, assim. Tentar entender o rito do outro também, minimamente, assim. Quando eu entendo o rito do outro, eu não me torno o outro, nem a religião do outro. Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu tenho minha identidade. Mas quanto mais dialogo, mais eu aprendo. E eu dou status de humanidade para o outro e para mim também. Porque é assim que Deus nos fez, primeiramente. As religiões nos dividem. Agora, Deus nos chama para o caminho do amor, da misericórdia, da unidade, da fraternidade, do perdão. Irmãos, se tem uma coisa, se tem uma agenda que é nossa, nesse país, como evangélicos, temos feito isso, é assumir dignamente a defesa dessas pessoas do seu direito à liberdade. A gente produziu uma abaixo-assinado, que está na grande imprensa hoje. Em outro tempo, a gente tem dificuldade de alguns pastores de assinar esse documento. Mas, graças a Deus, agora a gente teve muita gente assinando. Com Ariel Valdo Ramos, com Ed Henrique Vitz, a defesa do direito, a liberdade religiosa e a não violência a quem quer que seja, inclusive para povos de matriz africana. Isso é a nossa fé em Cristo que nos convida a uma vida de amor, de misericórdia, não por bondade, mas porque nós seguimos a Jesus. Há muitos anos aqui atrás, um terreiro aqui em Caxias foi destruído por um grupo evangélico.
E o nome que eles deram foi o seguinte: estamos quebrando o terreiro em nome de Jesus. E várias igrejas dessa cidade, lideradas por Luz Marina, a Igreja de Ipanema, nós outros, eu inclusive, contribuímos para a reconstrução do terreiro. Se eles destruíram em nome de Jesus, nós ajudaremos a reconstruir em nome de Jesus, não porque nós somos dessa religião, porque eles têm direito à liberdade de fazer a sua própria fé. Porque nós temos a nossa igrejinha deles e a gente convive num espaço de dignidade e respeito. E se alguém quiser mudar de religião, está na Declaração de Direitos Humanos. É o direito de mudar para lá ou para cá. Agora, sabe o que está acontecendo? É que tem vários jovens evangélicos saindo da igreja evangélica que nasceu aqui para as religiões africanas. Inclusive com constrangimento da violência que nós perpetramos. Não é uma religião atrasada, como a gente... Não, tem uma sofisticação, tem uma classificação, tem outra teologia. Alguém pode dizer, agora está fazendo propaganda. Não, estou fazendo o seguinte: como a gente ouve o outro e aprende com o outro também. É uma prática de amor. Eu já disse isso na igreja, eu vou fechar a Bíblia, porque realmente estiquei mais do que devia. É assim. Por que nessa... Termino com isso. Por que nessa religião os seus adeptos são chamados de mãe de santo, pai de santo, filho de santo, filho de santo? Isso é você sabe que não tem mãe de santo, filho de santo no Benin, na Nigéria, de onde vem boa parte dos nossos africanos da religião que aqui estão estabelecidos. Não tem isso lá. Sabe por quê? Só tem no Brasil. Porque aqui, as pessoas trazidas de África, aqui escravizadas, foram arrebentadas das suas relações familiares. Se tinha um pai e um filho, um irmão e um irmão, eles eram separados. Então, um ia para Manaus e o outro ia para Salvador, para jamais se encontrarem. Você imagina a sua família ser tirada dessa forma. Assim. Então, o que aconteceu nos terreiros? Você criou uma identidade, a partir da religiosidade, codificada para a realidade brasileira, de você filho de santo. A mãe de santo era a mãe para você ter pertencimento familiar. Você não tinha mais família. Então, no terreiro, você tem uma mãe de santo, tem um pai de santo e tem os irmãos de santo. Eu reconfiguro minha relação familiar a partir de uma identidade religiosa. Para eu ter pertencimento de família, que eu não tenho mais. Olha que sabedoria, que coragem, que beleza isso. Né? Isso é para a gente celebrar. Alguém encontrou um jeito de surrupiar a maldade portuguesa católica e encontrou um jeito de identidade relacional, familiar, afetiva, que todo mundo aqui precisa. A gente briga com a família, mas não tem nada melhor que o almoço domingo na casa da família, entende? Ninguém não pode dizer tudo, mas está ali. E é bom estar junto, entende? E essas pessoas que não tinham família, que nós as violentamos como Estado, encontraram um jeito de reconstituir-se como família. E se permaneceu depois. Irmãos e irmãs, Jesus disse, para com isso. Para com isso. Eu vim para a vida. Ele diz no final, e não para a morte. Eu vim para a vida e não para a morte. A nossa igreja, a nossa religião deve ser a religião da vida. Porque é dessa vida que a gente está falando. E jamais da violência, da discriminação, do racismo religioso, da morte, com quem quer que seja. Inclusive, estes e estas estão violentados, como a mãe Bernadette, assassinada tristemente em Salvador. Vamos orar? Vou pedir Cláudio que venha aqui orar, pode ser Cláudio. Pedir perdão a Deus a nós, pedir a nós perdão a Deus. Que Deus nos faça uma igreja. Eu sei que sabe abrir, tem muito. Se eu tivesse feito, tinha muitas questões para fazer. Nós vamos orar inicialmente. Né? Bonita camisa, pastor. Pai querido, te louvamos porque estamos aqui como igreja, como irmãos, aprendendo de Ti, aprendendo da palavra de Jesus, Senhor Deus, tão clara, Senhor Deus, mas tão esquecida, Senhor Deus, tão violentada, Senhor Deus, tão apagada, Senhor. Obrigado pelo Teu servo, Pai, pela inspiração, para que trouxesse isso, o conhecimento acadêmico, científico, para muito prático e vivencial que culminou nessa mensagem maravilhosa que recebemos aqui, Pai. Perdão pelos nossos pecados, perdão pelos nossos preconceitos, Senhor Deus, historicamente, em cada lar aqui, que nós viemos construindo, Senhor Deus, aprendendo e reproduzindo, Senhor,
tem misericórdia de nós, Pai querido. Pai, que essa mensagem seja bênção, além também de nós, para outras pessoas, que possamos também reverberar, Senhor Deus, praticar, Senhor Deus, retransmitir, compartilhar, Senhor. Entregamos também cada pedido que foi feito aqui antes, Pai, por famílias, por dores, Senhor Deus, por pessoas hospitalizadas, tudo diante de Ti, para honra e glória do Teu nome, Pai. E que sejamos, Senhor Deus, instrumentos de bênção para levar Jesus, para levar Deus, para levar paz, amor, misericórdia, Senhor Deus, tolerância, Senhor Deus, carinho, como fez Jesus, meu querido. Em nome de Jesus, nós clamamos e agradecemos. Amém. Acho que nem temos como fazer assembleia, né? A gente teve uma assembleia hoje, né, Bruno? Mas acho que não temos como fazer. A gente vai ter que fazer. Paula, quer fazer no final? Pode ser? Pode fazer no final aqui? Finalizar? Pode ser. Alguém tem uma questão? Porque eu sei que é difícil um tema desse, a gente dizer assim, amém, né? Assim. A gente pode, como a gente não vai fazer assembleia, ter um pequeno espaço de expressão, né? Se alguém quiser se expressar, né? Eu queria agradecer também, porque ontem eu tive justamente uma discussão com meu pai, e era justamente sobre isso, né? Porque você fica tipo assim, agora tem marcha preju e tal, e, tipo, isso é eles têm que admitir que é o demônio e tal que está acontecendo, e eu justamente tive essa discussão de por que a gente enxerga o demônio neles, sei lá, por que a gente tem que criar isso, esse origem espiritual, né, esse antagonismo e tal, por que a gente não simplesmente deixa para lá e volta para a nossa fé? Por que a gente criou isso tanto, né? Assim, é muito difícil assim, a gente crescer no Igreja Batista, né, a gente ter isso, essa visão de fora. Isso sempre aconteceu, isso não é de hoje, né? Mas, assim, ter uma comunidade de chegar e dizer assim, não, aquilo que aconteceu e tal, não pode acontecer mais. E agradeço muito por estar aqui, assim, depois eu fiz, né? Você citou a expressão que eu estava ali querendo falar, e eu acho que a gente está em comunhão no sentido de que, por que nossos demônios, eu não vou dizer são as expressões da divindade deles, né? Eu vou dizer mais, por que nossos demônios são eles? É extremamente violento, sabe? É uma violência teológica, que a gente pode chamar dessa categoria, né? De violência teológica. Né? Os nossos demônios, por assim dizer, se é que nossa teologia tem demônios, são nossos. São nossos e da nossa religião. Em algum momento se fez uma violência teológica terrível de correlacionar e dizer os nossos demônios são eles. Uma correlação direta entre a nossa religião, que criou demônios, e estou falando isso de uma certa, articulando isso de uma certa maneira, e identificamos os nossos demônios com eles. Isso é extremamente violento. Né? Não é. Eu acho que não é difícil, acho que o único caminho é o constrangimento. Isso não dá para não se constranger. Né? Ele falou sobre humanidade e eu lembrei de uma pregação que eu anotei que complementa um pouco, que fala que o objetivo da espiritualidade é a humanidade. Que enquanto a espiritualidade dos evangélicos tenta transformar um homem num santo, a espiritualidade de Deus, do reino, é transformar um santo num homem de novo. E bate muito nessa tecla, dizendo que o objetivo de Deus era resgatar a nossa humanidade, né? Tem tudo a ver com essa diversidade, com esse amor, com esse respeito, né? Com esse convívio plural. Lembra o Leonardo Bloch, né? Que está fazendo 85 anos esse ano, o teólogo mais importante do mundo inteiro celebrado. Leonardo diz, né? E tão humano assim, falando de Jesus, só podia ser Deus, entende? Sim. Tão humano assim, só podia ser Deus. Pessoa de Jesus. Acho que já logo o cabelo para nós. Obrigado também por essa palavra. Acho que
importantíssimo, necessário e, como a Luciana falou, de outros assuntos, é algo que tem que estar muito mais presente, né? Porque se a gente reconhece que a nossa religião que está sendo uma das ferramentas de prática e multiplicação desse racismo religioso, nós, com esse reconhecimento, precisamos ter um ativo antirracismo religioso, né? Então, como a gente fazer isso, como a gente buscar essas ferramentas, porque, como você falou, a dimensão do racismo é importantíssima nesse reconhecimento dessa intolerância que é muito mais forte do que com outras religiões aqui no Brasil, né? Como você falou, algo que é muito mais potencializado por algumas teologias que surgem há tão pouco tempo, como que isso toma uma proporção tão grande em tão pouco tempo, se não pela dimensão do racismo que facilita e banaliza a forma de demonizar, né? Demonizar outras divindades e também outras pessoas que já eram demonizadas há séculos, né? E eu acho que traz também uma reflexão para a gente, dentro do cristianismo que a gente aprendeu e cresceu hegemônico, que a gente já reconhece ao longo do tempo, né? Essa caminhada decolonial que não é a reflexão do que é a mensagem do Cristo, como que isso, nessa mensagem desse cristianismo hegemônico, será que não é quase que fundante e importante ter algo para demonizar, né? Porque isso surge como uma ferramenta teológica para crescimento, né? De uma religião e enriquecimento de lideranças. Mas a gente vê que não é recente, né? A gente vê, como você falou, em toda essa história, lá desde a época de Cristo, da história das religiões, mas muito mais na história da nossa religião, do cristianismo hegemônico, que é usado para matar e dizimar pessoas. Isso foi quase que importante para a multiplicação e sobrevivência da nossa religião até aqui, né? Esse símbolo da cruz que surge numa visão de um imperador de que Deus vai abençoar a morte de pessoas numa guerra do povo romano. Isso é trazido até hoje e acho que faz a gente refletir como que até hoje a gente consegue continuar sobrevivendo dessa forma a religião. Colocando isso tão mais importante do que o que é a simplificação que Cristo nos coloca do amor ao próximo. Como a gente consegue sobrepor, né? E repetir o que a gente está na Bíblia há milênios. E a gente lê desde que nasceu esse texto de Jesus repreendendo claramente João e Pedro ali naquela fala de querer colocar fogo sobre as pessoas que professam outra fé ou que são inimigos de alguma forma. E a gente continua deixando esse espírito, né? Esse espírito de morte, esse espírito de violência, de encontrar a diferença muito mais do que a unidade e o amor, sobre esse mandamento que é muito maior que o próprio Jesus colocou de amar ao próximo, né? Acho que é uma reflexão para a gente como igreja, né? Como cristãos, de a gente, de fato, não ser só antirracista, mas refletir sobre como que a nossa religião não pode precisar se justificar a partir da violência do inimigo, da demonização e da vontade e necessidade de impor nossos valores sobre outras pessoas e fazer o que Jesus deixou de exemplo para a gente, que é amar, né? Reconstruir, né? Ressuscitar e comungar. Obrigado, gente. Fala. Compartilhar uma experiência. Eu sou professor de criança também, na rede pública em Nova Iguaçu. Aluno de 5º ano. Então, tem uma parte da aula de história que a gente aborda a religião. E falo da religião egípcia, falo da religião grega, falo dos deuses egípcios, dos deuses gregos, falo da religião monoteísta, como é o cristianismo, o islamismo, o judaísmo,
falo dos índios, como é que os índios adoram, os povos indígenas adoravam a natureza, mas a reclamação que chega na escola é porque eu falo dos orixás. Então, quando eu ensino sobre os orixás e falo sobre os orixás, cada um representando uma parte da natureza também, cada um tendo um simbolismo, as reclamações que chegam na escola, geralmente pais de igreja, pais pertencentes a alguma religião cristã, evangélica, é por que meu filho está estudando sobre orixás, sobre macumba, sobre candomblé. Por que isso? Então, isso é muito forte, o quanto nós, nas igrejas, é pregado abertamente que o candomblé, que os orixás são demônios, falam abertamente que são demônios, eles tentam quebrar isso na escola, tenta desfazer essa ideia e mostrar que é possível a gente olhar o que não é ensinado como demônio. Isso ali não é um demônio. Aí, como eu sou pastor também, o pessoal, como é que você é pastor e fala de orixás? Falo com muita tranquilidade, consigo aprender bastante quando eu estudo e aprendo com outra religião. Então, as crianças ficam ali aprendendo aquilo, mas tem muita intolerância em relação às famílias que se embatem. Aí eu falo, olha, vocês não reclamaram dos deuses gregos que tem vários deuses. Vocês não reclamaram dos egípcios que tem corpo humano e cabeça de animal. Vocês não reclamaram de nada. Então você vai reclamar do orixá porque o orixá está entranhado na gente como se aquilo ali fosse demônio. Aí eu tive que ter crianças que não vão à festa junina porque tem a ver com a igreja católica. Que não pegam 2 km melhor porque tem a ver com o bando. Então, continua essa intolerância muito forte entre nós evangélicos. A gente tem que quebrar isso. Eu agradeço a sua palavra, que quando a gente quebra isso na igreja, a gente vai fazendo uma geração que vai pensando diferente e não carrega esse preconceito todo. Obrigado, pastor. Excelente exemplo, né? Assim, você sabe da Lei 10.639, né? A Lei Federal de Ensino de África e da Idade Cultural Africana na Escola Brasileira. É a Lei Federal. Diga, José. Esse assunto me marcou muito essa semana, né? A morte da mãe Bernadette. Isso me incomodou bastante e foi como assim, eu não conseguia dar conta, né? E puxa vida, por que essas coisas ainda acontecem, né? Dessa forma tão brutal. E eu acho que esse incômodo, acho que você hoje, né, vim aqui para assim, ouvir essa mensagem, foi muito bacana, porque ele faz entender o porquê de tanto incômodo, né? Porque, como cristãos, o que a gente está fazendo, né? Promovendo de uma forma também isso, né? Com esse discurso todo. E eu acho que isso me dá um alívio, porque é repensar tudo, né? O que é ser cristão, né? Seguir a Jesus, o que está ouvindo atento à mensagem de Cristo, né? Então, muito bacana, muito obrigado. Vamos orar, né, Paulo? Acho que a gente podia cantar, Paulo, em vez da canção. A gente tem. Eu ia sugerir outra, ama seu próximo como se fosse você. Acho que dá para cantar, sabe? Dá? Rima a capela. Então, a canção bonita vocês colocaram, mas é um pouco maior, ia ser muito chique. Vamos cantar a capela, sabe? Ame ao Senhor com todo o seu coração, né? Cadê esse Paulo dá? Desculpa entender esse indeciso, mas eu chego com vocês. Deus abençoe você com graça essa semana, tá bom? Obrigado demais, viu? Wallace, né, que tá aí com a gente hoje também, né? Djalma, você que tem um nome árabe, né? Sami, né? Olha, Sami, já te identifiquei com outro jeito assim, mas é para elogiar também. Júnior, obrigado por sua família. Nome do Senhor, né? Vou convidar você a ficar de pé, vamos orar, afinal a gente canta, né? A gente encerra cantando, mesmo a capela, né? Se não tiver, não tem problema, tá, Paulo? Hoje abusamos da hora, realmente foi bem assim. A gente quer agradecer a paciência de vocês nesse sentido e encerramos dizendo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor ama a diversidade. Muito obrigado porque o Senhor ama cada pedacinho do mosaico que fazemos em existência. Muito obrigado porque o Senhor chama a gente com a gente. Isso é muito mais, isso é além, isso é através mesmo das nossas expressões religiosas. Nós queremos pedir que o Senhor nos acolha também nosso constrangimento, nos ensine, que sejamos sensíveis e ensináveis,
é a nossa oração que sejamos promotores da sua paz, do conselho, do aconchego santo da sua parte. Assim oramos, muito gratos em Jesus que nos ensina. Amém.